Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência na nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 346 e vamos seguir a partir do livro de Amós, capítulo 7, que diz o seguinte: As 3 visões de Amós. Foi isto que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Ó soberano Senhor, perdoa! Como Jacó poderá sobreviver? É ele tão pequeno? Então o Senhor se arrependeu e declarou: Isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que estava chamando o fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu. Isso também não acontecerá, declarou o soberano Senhor. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os santuários locais de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Fuja imediatamente para a terra de Judá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O soberano Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o soberano Senhor, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio! Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a festa da lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e rapem a cabeça.
Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Amós capítulo 4. Israel será destruído. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem. Nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma paneira, ou melhor dizendo, em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 22. Carta à Igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito, por mim,
coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreva nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à Igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 131. Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Isso ajuda muito com a propagação do evangelho, porque faz com que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e envie para outras pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!